Vamos agora então ao momento da palavra do Senhor. Agora são 8h12. Vamos então estar falando sobre fé e razão. O título da mensagem dessa manhã é Entre a Fé e a Razão. Eu gostaria de usar como base o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21. 1 Coríntios 1, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Vou repetir. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Vou ler aqui na Almeida Corrigida também, Almeida Corrigida Fiel, uma outra versão para a gente entender ainda mais. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Pai, muito obrigado pelo esse espaço que temos aqui de compartilhar a Tua mensagem, a Tua palavra. Nós vamos agora estudar a Bíblia, estudar o que o Senhor tem feito em nós. Então a nossa oração é para que não saia nada da minha boca que não venha de Ti, para que haja entendimento claro acerca da Tua palavra. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Eu contei uma breve experiência que eu ouvi, que deu um start nesse tema que é até hoje tema de diversas discussões, tema que se você sentar com uma pessoa, você perde horas conversando sobre isso. E algo que me lembrou, além dessa breve tentativa de convencer alguém e de mostrar que realmente Deus existe, eu me lembrei daquele filme Deus Não Está Morto, onde no primeiro dia de aula o professor ele oferece para as pessoas escreverem que Deus não existe. E um dos meninos ali, ele não escreve e ele trava uma batalha com esse professor durante semanas para que aquele menino prove que Deus, ele realmente existe. Por que ele não quis escrever que Deus não existia? E esse assunto reacendeu o interesse em refletir entre a questão da fé e a ciência. Então esse jovem universidade, ele tem um debate com o seu professor ateu. A mensagem desse filme fez então com que o título do mesmo estivesse entre as frases mais bradadas nos púlpitos, mais compartilhadas nas redes sociais. Você sempre vê por aí, Deus não está morto. Eu digo para você, Deus está acima de tudo. Deus está acima da ciência, do mundo, de todos nós e até mesmo acima da própria fé, como seu autor e consumador. Tudo que é descoberto pela ciência provém de provisão divina. Olha o que diz Colossenses 2:3. Em que estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência, que concedeu dons e capacidade ao ser humano de criar e conhecer a semelhança de seu Criador. Então, tudo que é descoberto pela ciência provém de provisão divina. Então, aproveito essa breve introdução para te perguntar: a sua fé é uma fé racional? Vamos refletir então sobre algumas diferenças entre a fé e a razão. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar: os mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Os mistérios de Deus são tão profundos que a ciência ela não consegue alcançar. Até mesmo a teologia não pode conhecer os segredos divinos, a não ser pela revelação dada por Deus. Então, desde que a humanidade pecou, ela está em conhecimento do bem e do mal. Contudo, precisamos reconhecer que existem
mistérios que não nos foram revelados, coisas que serão reveladas para nós somente na eternidade, perguntas que muitas vezes nós nos fazemos e que nos farão refletir somente quando estivermos na eternidade. E por isso não nos compete então conhecer, a não ser por um propósito e permissão do próprio Deus, através da revelação, através da inspiração dada pelo Espírito Santo. Por que isso acontece, Lucas? Por que você acha que isso acontece? Talvez porque não estejamos preparados para receber isso, talvez porque assim podemos nos dedicar somente naquilo que o Senhor nos revelou, somente conhecer aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Além de procurar um dom supremo, que é o dom do amor, que é maior que qualquer ciência e maior que qualquer conhecimento. Nada, nem mesmo a ciência, consegue desmentir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a própria verdade. Ela é a verdade revelada em Cristo Jesus. Ela é a palavra encarnada. A ciência pode ser útil à razão para confirmar o conhecimento da verdade. Os posicionamentos científicos, eles não são exatos. Eles oscilaram durante a história, dizendo ora uma coisa, dizendo ora outra coisa. A própria ciência desfez seus próprios conceitos antes estabelecidos. A gente muda toda hora. Existe ali uma troca. Novas ciências são descobertas, novas teorias, novos assuntos são descobertos. Enquanto isso, a palavra de Deus, ela permanece intacta. Ela permanece firme, fiel ali. E é muito interessante essa questão. Eu tenho aqui uma matéria onde eu vi certa vez no History Channel, uma matéria onde declararam a veracidade ali da arca de Noé. E essa arca, ela já foi encontrada. E em 2010, um grupo de exploradores cristãos afirmou ter encontrado vestígios do navio bíblico numa montanha na Turquia, num monte chamado Monte Ararat. Então, hoje em dia, nós temos diversas provas. Eu deveria ter buscado aqui antes essas matérias, essas notícias que eu já tinha lido. Já li sobre a baleia e Jonas também. Então, se você procurar na internet, você encontra diversas coisas que as pessoas muito dizem. Você acha mesmo que alguém entrou na barriga de um peixe, ficou lá 3 dias, ficou lá? Você acha mesmo que... Então, as pessoas, elas querem nos destabilizar com essas perguntas capciosas, com perguntas que talvez a gente não saberia responder. Você diz, sim, eu creio que esse homem ficou lá e foi propósito de Deus. Mas hoje em dia a gente consegue encontrar respostas para esses tipos de perguntas, porque as pessoas realmente foram atrás e pesquisaram a respeito disso. Então, um grande desafio para nós hoje não é desmascarar a ciência, nem mesmo usá-la para comprovar a nossa fé. Devemos, acima de tudo, manifestar o amor, pois a fé atua através do amor. O amor é a maior força que temos de demonstrar a nossa fé. Então, o seu desafio não é você desmerecer a ciência, não é você querer desmascarar a ciência, querer provar algo através disso, ou até mesmo usar a ciência para comprovar a nossa fé. Então a gente às vezes trava uma briga, a gente causa um grande estrondo porque a gente quer defender naquilo que a gente acredita, e quantas coisas acontecem negativas por causa disso. Nós devemos, acima de tudo, manifestar o amor, a fé que atua pelo amor,
O amor, então, é a maior força que temos de demonstrar a nossa fé. E nós temos a oportunidade de fazer isso através dos mínimos detalhes. Às vezes as pessoas querem comprovar para um ateu que Deus existe. Não, porque isso, e fazem diversas teorias, dão diversos argumentos, e aquele ateu ou aquela pessoa que tem aquela desconfiança, aquela dureza no coração de reconhecer ou aceitar que realmente Deus existe, aquela pessoa fala, tudo bem, você tem um ponto, vai. E aí passam dias e essa pessoa que é considerado um ateu vê essa pessoa que luta para convencer os outros que Deus existe, que ele tem a fé que é a correta, que é a certa, vê ele fazendo coisas erradas, vê ele fazendo mau testemunho. Ou seja, a fé atua pelo amor. O amor é a maior força que temos de demonstrar a nossa fé, seja através das nossas atitudes, seja através do modo que lidamos com as situações, do modo que falamos com pessoas, do modo que conduzimos algo que talvez nós não gostemos. Portanto, não conseguiremos provar nada apenas com debates, apenas com discussões acaloradas. Você pode ter o melhor argumento, você pode ter a razão do argumento, mas se você faz algo ali depois, você passa por um debate, passa uma hora ali, você debate, você tem os melhores argumentos, você ganha esse debate e na saída você faz algo que as pessoas olham, caramba, ele acabou de falar ali um monte de coisa e agora ele está fazendo isso. Por exemplo, um morador de rua vem pedir dinheiro para você logo depois que você saiu do debate, você deu as melhores desculpas, os melhores argumentos, os melhores teorias, e saindo aqui você dá um empurrão e chuta um morador de rua, por exemplo. São atitudes que não coadizem com a palavra de Deus. Então, por mais que você saiba demais, por mais que você entenda demais, precisamos manter a nossa fé através do conhecimento da verdade e viver o que nós cremos. Viver o que nós cremos. O que tem de gente por aí que dá um mau testemunho, que as pessoas olham e falam, olha, essa pessoa se diz cristã, essa pessoa coloca versículo e está fazendo isso. Precisamos manter a nossa fé, então, através não apenas do conhecimento da verdade, mas viver a verdade. Cremos através de atos de amor. Nós somos e nós devemos ser um povo de coração aquecido e mente esclarecida, já dizia John Wesley. Os mistérios de Deus são entendidos pela fé. Outro ponto interessante é a racionalidade, o racionalismo. 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diante dos mistérios de Deus, muitas pessoas optaram pela razão, optaram para a razão em busca de perguntas técnicas, em busca de respostas técnicas, em busca de respostas exatas. Hoje em dia as pessoas não querem... Você já viu alguém responder uma pergunta com outra pergunta? Hoje em dia as pessoas querem tudo... Não, isso é isso, tudo com exatidão. Mas isso é fruto de decepção por não encontrar as respostas do jeito que você gostaria. Quantas vezes nós não fazemos perguntas onde nós queremos determinar a resposta? E se não for aquilo, nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados. A lógica de Deus se baseia na fé através do poder sobrenatural. O conhecimento pode gerar apenas um racionalismo morto, que não produz nada. Mas a fé ela produz produtos vivos. Ela produz frutos vivos. Como ensinou John Wesley de novo, a razão guiada pelo Espírito Santo pode ser muito útil, porque a ciência, ela incha, mas o amor, ele edifica. Muitas pessoas
usam a razão e argumentos científicos para basear a sua incredulidade. Eu não acredito por causa disso, disso. E eu fico imaginando, isso apenas gera uma vida triste, uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem graça. Deus é a essência da vida. E somente através de Cristo nós podemos ter uma vida abundante. A questão do conhecimento de si mesmo, ela abriga somente o motivo de tanta descrença no mundo em que nós vivemos. Quanto mais pessoas se tornam superficiais, quanto mais pessoas se tornam apenas materialistas, pessoas apegadas a coisas, pessoas apegadas a sentimentos passageiros, menos conseguem conhecer de si mesmo. Aí você se pergunta o porquê de tanta crise, o porquê de tantos problemas emocionais. E você me pergunta, mas o que isso tem a ver com fé? O que isso tem a ver com ciência? Tem a ver com a relação da fé, porque somente crendo em Deus, a pessoa consegue superar, a pessoa consegue vencer barreiras, tanto externas como internas. A verdadeira imagem é restaurada pela semelhança do seu Criador. Então você pode ter a ciência mais exata, o argumento mais exato, somente a fé em Jesus. A fé em Jesus, crendo em Deus, somente assim você consegue superar e vencer barreiras, tanto externas como internas. Coisas que ninguém vai conseguir explicar. A autoimagem também tem a ver com a ciência, porque muitas vezes as pessoas têm a visão de si próprias quando pensam serem apenas animais racionais, dotadas de capacidades desenvolvidas, o que seria uma redução da realidade como filho de Deus e não apenas como criaturas. As pessoas ficam fadadas ao acaso, pessoas ficam fadadas a não terem expectativas de vida. A ciência não consegue restaurar o ser humano. A ciência não tem esse poder de reconciliar nós com o Criador. Somente pela fé em Jesus é possível se tornar filho, filha de Deus. Somente com a fé em Jesus é possível ser uma nova criatura. Uma pessoa que serve a Jesus, que tem fé, consequentemente tem mais esperanças e outras virtudes que seguem a sua crença. O verdadeiro motivo da resistência à fé é que se existe um Deus, logo terão que reconhecer que são pecadores. Logo terão que encarar as suas mazelas, logo terão que encarar os seus erros, os seus medos, além de precisar render-se a Cristo, prestando a Deus adoração. É aí que muitas pessoas se pegam. Para quem vive sob a tutela da ciência, viver na fé seria estar em dependência de algo. E hoje, o que as pessoas mais querem é serem donas de si mesmo. E desde que a humanidade provou do conhecimento do bem e do mal, passou-se a esconder de Jesus. Qual foi a primeira atitude de Adão e Eva depois do pecado? Eles tentaram se esconder de Deus. Através de esconderijos, através de desculpas. Tudo começou quando uma serpente duvidou da palavra de Deus com explicações do conhecimento. Isso tem acontecido até hoje. E não é possível que nós não conseguimos parar para reconhecer a semelhança disso. A semelhança desses dois, daquele acontecimento que aconteceu ali no Jardim do Éden e o que acontece até hoje. As pessoas duvidam da palavra de Deus porque acham que existem explicações mais racionais para as coisas que acontecem. Como eu disse, eles se esconderam ali quando eles pecaram, quando eles caíram em si. Pegaram folhas para esconder, para encobrir a sua nudez. A ciência é uma tentativa humana
de resolver o problema da humanidade. A ciência é uma tentativa da carne humana para resolver o problema da humanidade. Já a fé é a solução de Deus, totalmente eficaz para todo aquele que crê. Mesmo assim, muitos preferem deixar o paraíso para viver em meio à dor, para viver em meio a suor, para viver em meio a espinhos. Não seja racional, mas creia em Jesus. Um último ponto que eu gostaria de conversar com você antes de irmos para a nossa conclusão é a fé inteligente. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quando a fé ela é unida ao conhecimento para o ensino, para a preparação na palavra, a razão se torna um instrumento a favor da fé. Grandes homens de Deus, como por exemplo o apóstolo Paulo, foram usados por Deus através de sua cultura para influenciar milhares de pessoas. O serviço que a razão pode prestar à fé é o estudo e, consequentemente, a descoberta, de forma que ajudem na compreensão do sobrenatural. Contudo, sempre haverá limites à ciência, diante do infinito do poder da fé. Já a colaboração da fé para a ciência é prover um mistério após o outro, a ser estudado e trazer conforto diante de fatos tão inexplicáveis. Se você pesquisar, se você jogar no Google hoje, você consegue encontrar diversos estudos que comprovam a veracidade da palavra de Deus, comprovam a veracidade da existência dele. Então a forma como a ciência usa para definir os seus estudos é a investigação. Mas a fé ela não se manifesta através da investigação, ela se manifesta através da revelação de Deus ao ser humano. Pela sua palavra, pela Bíblia, por Jesus. John Wesley ensinou um método de interpretação da Bíblia conhecido como quadrilátero. A Bíblia ao centro e nas quatro pontas a razão, a experiência, a criação e a tradição como ferramentas de interpretação. Assim, vamos aprender a estudar a Bíblia como a palavra de Deus que criou todas as coisas, mas refletir de forma racional em busca de conhecimento, buscar a opinião dos pais da igreja primitiva, conduzindo a experiência na prática. Então, esse ponto de vista bíblico consegue conciliar ciência e fé, superando os conflitos entre ambas. Então, a Bíblia é o centro, mas você precisa também ter a razão, a experiência, a criação e a tradição. Outra questão interessante seria pensar se a ciência pode conduzir à fé e vice-versa, ou se a via de acesso entre as duas está em direção opostas. O que você acha? A ciência pode conduzir à fé e vice-versa, ou a via de acesso entre as duas está em direção opostas? Você pode usar a ciência e a fé juntas. A ciência pode conduzir à fé somente quando, após contemplar as maravilhas da natureza, depara-se com o infinito e inexplicável. Então aí se percebe a grandiosidade de Deus. Quantas coisas nós não vamos ter conhecimento aqui, nós vamos ter conhecimento no céu. A fé, ela indica que a ciência, pode indicar a ciência quando revela o verdadeiro sentido da vida. A pessoa que tem fé coloca os seus caminhos, se coloca no caminho da ciência, alimentando cada descoberta como um propósito útil para a humanidade. A fé, ela alimenta a razão, mas a razão não satisfaz a fé. Então sempre vai haver esse conflito. A fé, ela prevalece de forma suprema sobre a ciência, pois somente pela razão não é possível encontrar Deus. E na verdade nós não conseguimos encontrar Deus. Deus é que nos encontrou. Deus é que enviou seu Filho. A fé traz luz à razão, porque quando são
porque quando você crê em algo, logo se põe a pensar a respeito. Já quando você não acredita, as possibilidades são desconsideradas. Portanto, até mesmo os cientistas e até mesmo os mais racionais exercem uma fé naquilo que eles acreditam, naquilo que eles procuram. Pois se eles não acreditassem, por que eles estariam procurando? Você consegue me entender? Só podemos procurar algo porque nós cremos que existe. Porque nós temos pelo menos um pingo de dúvida. Será que isso mesmo é real? Então o exercício da razão tem como o objetivo a fé. Para quem já conhece o Senhor, para mim, para você, torna-se desnecessário provar a existência de Deus. Sabemos que Deus é muito maior que a própria existência de todas as coisas. O universo ele não pode ser fruto do nada, porque o nada não pode gerar nada. Somente algo maior que o universo seria capaz de criar tudo. O caos seria incapaz de gerar a organização do universo que age de forma sincronizada. Cara, tudo é perfeito, cada mínimo detalhe. A ordem do universo mostra a glória de Deus. Você já conseguiu parar para ver? Às vezes eu olho assim minha mão e fico viajando. O quão é perfeito isso. Com certeza você já viu uma imagem de anatomia aberto, essa palma da mão, a quantidade de coisa que passa, a quantidade de artéria, veia, e você olha aquilo e você fala, caramba, meu, isso é muito perfeito. A ordem disso mostra a glória de Deus. Isso não pode ter vindo do nada, isso não pode ter vindo de uma explosão apenas. Uma forma simples de ilustrar a fé na criação, por exemplo, é pensar na obra de um construtor. Vamos imaginar essa questão. Antes de construir, o terreno está ali seco, sem nada. Então o arquiteto ele projeta um desenho ali, ele elabora, ele pensa, ele calcula e somente depois é executado aquilo. O inverso, ou seja, pensar e desenhar o projeto e depois da obra já pronta, seria no mínimo risco de ser mal sucedido durante e desonesto depois. A fé, ela vem antes da razão. Primeiro sonhamos, primeiro visualizamos e cremos para depois realizar. Tudo que é criado primeiro é invisível e somente então se torna realidade. Foi assim que Deus criou tudo a partir do nada, apenas com a sua palavra. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Alimente a sua fé com a palavra de Deus. Você pode ver isso em diversas coisas. Por exemplo, a gente tinha um plano do casamento de gerar uma novidade de vida para as nossas vidas através do matrimônio. E você ali só consegue imaginar, você consegue visualizar nos seus sonhos. E quando você vê na prática aquilo conhecendo, você diz, uau! Antes você tinha apenas a fé que aquilo ia acontecer. E quando você vê a realização daquilo, é incrível. Então eu digo para você nessa manhã, creia no sobrenatural. Por mais que a gente não tivesse talvez todos os recursos possíveis, os meios possíveis, a gente cria no sobrenatural de Deus. A gente tinha fé que aquilo ia acontecer. E eu concluo essa mensagem dizendo para você o que diz ali no livro de 1 Coríntios capítulo 3, verso 19. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Durante muito tempo, os teólogos combateram cientistas sem perceber que lutavam contra pessoas amadas por Deus, mas que ainda não tiveram uma experiência do poder da fé. E ao mesmo tempo, os cientistas se empenharam em desmentir a fé, desconstruir a religião. E como diz John Lennox,
quiseram enterrar Deus, tendo cada conquista científica como um prego no caixão de Deus, sem saber que lutavam contra alguém muito maior do que eles. Podemos perceber um processo de relação entre a ciência e a fé. E quem pensa que a luta entre a ciência e a fé foi iniciada por provocações dos cientistas está enganado. Na Idade Média, a igreja determinava os princípios de sua fé, sem permitir questionamentos, a ponto de condenar milhares de pessoas na Inquisição. Você pode estudar mais sobre a Inquisição depois sobre isso. Descobertas como as de Galileu Galilei ameaçavam os dogmas da igreja. E durante esse tempo a ciência foi reprimida e muitas vezes se manteve tímida ou sufocada diante da forte repreensão. Com o advento do iluminismo, os estudos científicos foram libertados e grandes pensadores se levantaram de forma ascendente até os dias atuais. Rejeitados pela religião, estudiosos como Darwin, além de tantos outros, se opuseram aos conceitos religiosos estabelecidos e enverdaram e enraizaram uma jornada em busca de provar a superioridade da ciência em relação à fé. Nos tempos atuais se destacam Stephen Hawking, Cameron Diaz, Richard Dawkins, que chamou a fé, bem como o próprio Deus, de delírio, considerando a religião como algo insano. E em resposta a esse movimento científico, diversos teólogos e pensadores cristãos reagiram energicamente, principalmente através do fundamentalismo, caracterizado pelo biblicismo radical, podemos dizer assim. O biblicismo literal. Nesse sentido, dois modos de agir se destacaram entre aqueles que rejeitaram os ensinos como contrários à sua fé e aqueles que buscaram a ciência, as provas para a fé. Um quer derrubar o outro, um quer essa briga. E com o liberalismo teológico, várias outras correntes de estudos avançaram na corrida pela verdade. Alguns teólogos se aliaram à ciência, aceitando seus conceitos e tentando manter a fé paralelamente. Contudo, isso tem gerado um ceticismo quanto à suficiência das Escrituras. Hoje em dia você passa de canal e todo dia tem esse mesmo debate entre posicionamentos radicais, entre a fé, entre a ciência. A palavra de Deus é estudada por si mesmo com auxílio da história e outras disciplinas que auxiliem na compreensão das Escrituras, apenas com o objetivo de fortalecer a sua fé. E em meio a essas batalhas de cosmovisão, já foram descobertos os rolos de manuscritos do Mar Morto com inúmeros documentos e relatos referentes à Bíblia, bem como muitas outras descobertas arqueológicas, como eu já havia dito aqui na mensagem, confirmando a veracidade e a autoridade da Bíblia. E a partir de então surgem cientistas como Werner Keller, que escreveu o clássico E a Bíblia Tinha Razão, usando diversos argumentos científicos para confirmar a história bíblica. Com o tempo, vários outros cientistas se renderam diante da fé, reconhecendo os limites das ciências diante do infinito da fé. Estudiosos como Isaac Newton, Louis Pasteur, Rui Barbosa, Einstein, considerando uma das mentes mais brilhantes da humanidade, reconheceram que Deus existe. O cientista Michael Keller já ganhou o Prêmio Nobel da Ciência ao provar a existência de Deus. Deste modo, cresce a lista de cientistas que acreditam, que têm acreditado na maior contribuição para a humanidade, que é ajudar na compreensão do sobrenatural, levando a uma fé em Deus. Irmão, termina esse estudo um pouco mais extenso do que eu costumo fazer aqui nas quintas-feiras, mas que acredito que ser de grande importância para nós hoje. É melhor crer do que duvidar. É melhor você
reconhecer a soberania de Deus, entender que muitos mistérios serão revelados a nós apenas da glória. Meu irmão, que Deus te abençoe a ter entendimento da palavra de Deus, a ter entendimento daquilo que você tem vivido com Deus, entre a fé e a razão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.